Sport News especial no ar. Confira os destaques do programa de hoje, direto da Arena de Itaquera. Aqui atrás de mim, Corinthians e Cruzeiro duelarão pelo título da Copa do Brasil. Confira todas as informações sobre o jogo, declarações de ambos os lados, falando da grande decisão da Copa do Brasil. Confira a cobertura completa da decisão da competição nacional, agora aqui no Jornal Sport News, direto da Arena Corinthians. Hoje, às 21h45, hora de Brasília, teremos a grande decisão da Copa do Brasil na Arena de Itaquera, entre Corinthians e Cruzeiro. Jair Ventura, apesar do pouco tempo de casa, já sente a pressão do que é trabalhar no Corinthians. O jovem treinador vai para sua primeira final na carreira com a moral de quem desbancou o afortunado Flamengo na semifinal da competição. A péssima campanha no Campeonato Brasileiro preocupa e gera desconfiança sobre o trabalho do ex-treinador do Santos. O título da Copa do Brasil pode evitar o inferno e dar a Jair o respaldo para a sequência dos objetivos. Todo esse cenário fez com que o comandante alvinegro voltasse a apostar no mistério. Douglas volta depois de cumprir suspensão, provavelmente na vaga de Gabriel. As duas maiores dúvidas estão em cima da escalação ou não de Pedrinho e da possibilidade de Jonatas entrar no time, o que mudaria o sistema com a referência dentro da área. Dessa forma, Matheus Vital perderia a titularidade. A grande arma corintiana, no entanto, talvez esteja fora das quatro linhas. A fiel torcida repetiu a nova tradição de lotar o treino aberto na véspera da final para passar todo o apoio possível aos jogadores. O clima em Itaquera certamente estará efervescente, com arquibancadas lotadas e torcedores dispostos a ignorar qualquer ausência de técnica e habilidade pela luta e glória após o apito final. A tarefa está longe de ser simples. A derrota por 1-0 no Mineirão não definiu muita coisa, mas deu ao Cruzeiro a vantagem do empate. Para erguer a taça sem a necessidade de pênaltis, o Timão precisa de uma vitória por no mínimo 2 gols de diferença. Um triunfo magro levará tudo para a marca da Cal. Do outro lado, o técnico Mano Menezes não deve mudar sua equipe para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. As expectativas ficam para os retornos de Arrascaeta e sobre quem será o substituto de Egídio. Arrascaeta estava com a seleção do Uruguai em amistosos do outro lado do mundo. No entanto, a Raposa preparou um esquema para que o jogador chegue a tempo da decisão. O treinador já informou que o uruguaio não será titular, sobretudo considerando o desgaste do atleta no retorno ao Brasil. Na vaga Rafinha, que não deixou cair de rendimento, o setor seguirá. Mas há ainda preocupação com a vaga de Egídio. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, com os treinos fechados, ficou mais difícil saber quem será a opção. Nós apuramos que Edilson pode ser deslocado para a esquerda e Lucas Romero improvisado na direita. A certeza, no entanto, só será possível ter momentos antes da partida. O restante do time deve seguir o mesmo, inclusive no meio-campo, com a alteração que chamou a atenção no Mineirão. A saída de Lucas Silva e a entrada de Ariel Cabral deve permanecer. O jovem, inclusive, atuou no time reserva no fim de semana, na derrota sofrida para o Vasco. A arbitragem da grande final na Arena Corinthians vai ser de Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Bruno Bochila.
ambos da capital do Rio. Provável escalação do Corinthians do técnico Jair Ventura para essa final. Corinthians busca reverter esse jogo aí, hein? E levantar o troféu pela quarta vez. Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Douglas, Matheus Vital ou Jonatas, Jadson, Romero e Cleison ou Pedrinho. O técnico é Jair Ventura. O Cruzeiro de Mano Menezes, que só precisa de um empate para conquistar o hexacampeonato da Copa do Brasil e bicampeonato, porque ano passado já conquistou a competição. Conseguiria um feito inédito. Fábio, Lucas, Romero, Léo, Dedé, Edilson, Henrique, Ariel, Cabral, Robinho, Thiago Neves, Rafinha e Barcos. O técnico é Mano Menezes. Agora estou direto da Arena de Itaquera para trazer mais informações e mais da minha opinião sobre a grande final que vai ficar para a história do futebol brasileiro. Corinthians e Cruzeiro, hoje, 9h45 da noite, na Arena de Itaquera. Dedé, bom dia. Bom dia. 50 milhões em jogo, Dedé, valendo ainda a vaga na Libertadores e o Hexa do Cruzeiro. Qual a importância dessa partida para o ano do time? Essa partida vai concretizar o bom trabalho que fizemos durante esse período todo, né, cara? Apesar de ter saído da Libertadores, ter ficado um pouco afastado do brasileiro, eu acho que o ano está sendo um ano muito bom. Com jogos, com muitas decisões e graças a Deus eu acho que na grande maioria fomos muito bem. Temos essa decisão que ainda está aí em jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil jogar lá, mas será importante demais para nossa temporada, para nossa diretoria e para nós atletas também, cravar o nosso nome na história do clube, fazendo uma conquista inédita. Dedé, a gente sabe que se o título vier vai ser uma conquista coletiva do grupo, mas individualmente, esse ano para você, com seu retorno, concorrendo ao melhor do campeonato também da Copa do Brasil, o que significou esse ano, o que significa, o que representa essa final individualmente para você? Só para concluir a resposta passada, vitória inédita pelo fato de ser um bido da Copa do Brasil, para quem não entendeu, né? Só passar um recado só, porque a galera já vem zoando, chamando de burro, né? Não, mas eu fico feliz, né, cara, pela Copa do Brasil que fizemos. É meu nome que tá lá e o do Fábio para disputar a bola de ouro, mas representando todos os atletas. Eu não acho que fui o destaque nessa Copa do Brasil. Fico feliz, né, por terem colocado o meu nome para essa disputa, mas eu acho que junto ao Léo, junto ao Rafinha, junto ao Arrascaeta, junto ao Thiago, eu acho que fizemos grandes jogos, cumprimos muito bem as funções com estratégias. Fico feliz, como eu falei, por isso tudo, mas vai ser conquistando isso e principalmente o título, vai ser uma coisa que vai carregar o nome de todos os atletas. O curioso é que o ano passado, né, na final da Copa do Brasil, você foi comemorar em campo, ainda com recuperação. Tem essa oportunidade agora em campo de jogar. Como é que está passando isso aí, essa oportunidade de ter atuado desde o início da participação do Cruzeiro na Copa do Brasil, Dedé? Feliz, né, cara? Graças a Deus, com muito êxito nessa minha recuperação. Muito trabalho para estar bem em campo, para conquistar meu espaço. A gente conseguiu começar a temporada jogando e cada dia evoluindo, né, cara? Tivemos momentos ali que o joelho ainda dá uma
uma baqueada, mas graças a Deus e à eficiência dos nossos médicos, fisioterapeutas, estão sempre aí se dedicando para me colocar 100% nos jogos, para que eu faça esses jogos 100% inteiro, para tentar render ao Cruzeiro. A expectativa de que seja um jogo de velocidade, até pela característica do gramado, o Corinthians precisando vencer e não vai atuar como atuou no Mineirão, como disse o Mano, com as linhas mais baixas. É isso mesmo que vocês esperam, um time do Corinthians que vá atacar muito o Cruzeiro e aí também propicia um contra-ataque? Sim, uma equipe... aqui no Mineirão, o Corinthians tentou fazer um jogo de contra-ataque, mas eu acho que até nisso nosso time foi muito bem, conseguimos imprimir um bom ritmo e está sempre resguardado para qualquer tipo de contra-ataque, tanto que aqui eles não tiveram nenhuma oportunidade de chutar o gol, chutaram uma assim, que eu raspei a bola, mas eu acho que o nosso papel foi muito bom, porque querendo ou não o jogo foi muito difícil. A gente fala que no jogo ali poderíamos ter feito até saído com um placar um pouco maior, pelo fato de sair com 2 gols, pelas oportunidades, a bola na trave do Thiago. Mas eu acho que esse foi um papel importante nosso, foi um papel que a gente cumpriu bem. E agora, independente do que eles fizerem, eu acho que o professor vai passar o que é para nós, nosso time fazer. E é um jogo que não podemos errar. Você, como poucos do elenco do Cruzeiro, sabe da força que o Corinthians tem dentro de casa. O Cruzeiro tem uma vantagem, embora seja mínima, mas tem uma vantagem. Quais são os principais perigos que o Cruzeiro vai sofrer jogando lá contra o Corinthians? Boa tarde, como tinha falado antes a todos. Acho que o Corinthians realmente ele é muito forte dentro de casa. Acho que a sua torcida sempre tem um fator fundamental que não para de cantar o tempo todo e faz com que o jogador acredite. Já fizeram viradas e jogos muito bons esse ano ali dentro. O próprio gramado é um gramado um pouco diferente dos outros, é um gramado mais escorregadio. Então, eles sabem muito bem usar esse fator casa, mas nós estamos muito preparados, nossa equipe já jogou várias vezes lá, eu já joguei pelo Corinthians lá. E eu sei da nossa experiência aqui, sei que o nosso grupo está muito focado para que a gente possa fazer essa segunda parte da final muito bem, que a gente possa ter êxito. Você falou da questão do gramado ser molhado. Muita gente vê os jogadores escorregando. Há um tipo de chuteiro, o Rafinha até falava que a chuteira mista não adianta muito para o jogador ficar em pé. Isso também passa a ser também um ponto que pesa a favor do Corinthians, essa situação do gramado? Eu acredito que sim. Eu lembro quando eu jogava lá, o Tite fazia questão de ser obrigatório, todo mundo usando chuteira de trava mista, não deixava ninguém jogar de borracha. Mas tem jogadores que não gostam, tem jogadores que são jogadores mais leves, jogadores mais na frente ali que não gostam de usar a trava mista. E a gente respeita a opinião de cada um. Só nós ali atrás que a gente não pode vacilar e em momento algum pensar em levar um escorregão por não estar usando ou não a chuteira adequada. Mas acho que todo jogador sabe e se sente bem com o tipo de chuteira, mas só alertando, e a gente passa para eles que o gramado é muito escorregadio, é diferente dos outros nisso daí. Eles são preparados para chegar na frente e dar o corte, porque sabe que o defensor vai passar. Então a gente tem que estar atento a todo esse tipo de detalhes que são mínimos, mas que fazem diferença numa final. Exatamente nessa situação. O Cruzeiro pressionou bastante o time do Corinthians, jogou com a linha um pouco mais baixa. Lá o Corinthians vai ter que sair para o jogo, né? Está dentro da característica do que o Mano vem fazendo nos jogos, seja dentro de casa ou fora de casa, dependendo do que o adversário faz, né? É verdade. A gente fez uma pequena vantagem aqui em BH. E toda pequena vantagem em decisão, ela se torna importante. Nós vamos para lá, respeitando muito a equipe do Corinthians, é uma equipe de muita tradição, como é a do Cruzeiro. São duas equipes muito grandes no cenário
mundial, nacional. E a gente vai com a estratégia de jogo que a gente vem treinando aqui, a gente não pode passar, mas a gente vem treinando com uma estratégia de jogo e a gente espera executá-la da melhor maneira possível e ter competência nesses 90 minutos, que vai ser dificílimos, vai ser os 90 minutos da nossa vida, do ano, e a gente vai dar a vida para a gente fazer o nosso melhor. Edilson, você estava falando aí agora sobre torcida, uma movimentação muito grande lá por parte da torcida do Corinthians. Amanhã promete um treino aberto lá, encher o estádio, e a torcida do Cruzeiro já começou a fazer uma ação também, se mobilizando para passar uma mensagem de apoio para vocês, jogadores, amanhã no embarque do Cruzeiro para São Paulo. Como é que vocês veem essa movimentação por fora dos torcedores, duas torcidas apaixonadas? É verdade, a nossa torcida já deu prova do amor imenso que tem pelo seu time, pelo Cruzeiro, em todos os momentos, nos apoiando. Na Libertadores mesmo, a gente com um placar de 2-0, muitos não sabem, mas eles fizeram faixa para todos os jogadores e botaram perto das nossas casas, dizendo que acreditavam em nós. No Campeonato Mineiro, a gente tinha perdido para o Atlético de 3-1. Eles que começaram aquela campanha para a gente passar no meio da torcida, para entrar em campo. Aquilo ali nos motivou cada vez mais para poder virar o jogo. No primeiro jogo da final fizeram uma festa linda. Então são N jogos que a torcida do Cruzeiro não tem que provar nada mais para ninguém do seu amor incondicional pela equipe, no seu fechamento com o time e nós como time fechado com a torcida. E a torcida do Corinthians também está do lado dos seus jogadores. Acho que tem que ser assim, uma festa linda, sem violência, e cada um torcendo da melhor maneira possível, tentando apoiar seus jogadores, com uma festa maravilhosa. Então, ambas as torcidas estão de parabéns. E a gente sempre frisa para que não haja violência, que isso que é o ruim do futebol, isso que suja um pouquinho a imagem dos torcedores. Então, a gente fica feliz com as festas. São todas muito bem-vindas. Eu posso começar então pegando essa deixa aí. Vocês conversaram bastante no vestiário antes e depois do treino. Os dois podem responder porque o treino começou meia hora mais tarde do que estava marcado e um pouquinho para chegar aqui teve bastante conversa de vestiário. Fala você. Não, começa mais experiente. Não, a gente tem esse tempo ali para se preparar. O treino estava marcado para as 3h30, começou um pouquinho mais tarde. Mas a gente tem alguns jogadores ali que precisa fazer algum procedimento ali na fisioterapia, então acaba às vezes ali atrasando um pouco. O professor Jair também explicou como seria o treinamento, porque dentro do campo ali a torcida gritando, às vezes não dá para ouvir direito. Então foi mais ou menos isso daí que é o que atrasou o treino ali hoje. Agora você, Nenê. Quer completar, Fábio? Falou tudo, bem pra caramba. Então faz o seguinte, os treinos de domingo e segunda foram fechados. Fala pra gente se tem alguma surpresa, o que vocês trabalharam lá no CT, por favor, Fábio. Não dá pra falar, né? Foi fechado. Acho que serviu para os jogadores que vinham numa sequência de jogos, né? Poder trabalhar, poder até descansar também, porque a gente sabe que a rotina é pesada, né? E essa semana foi boa para poder aproveitar todos os aspectos, né? Físico, técnico, tático. Acho que num todo foi bem eficiente. Jadson, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, principalmente o torcedor que a gente ouviu aqui desde ontem, tá todo mundo dizendo assim, não, vamos pelo menos tentar marcar um para levar essa decisão por pênaltis. E eles dizem esse pelo menos pela dificuldade de criação e de gols que a equipe tem enfrentado aí, né? Já são quase 400 minutos sem marcar. Você é um cara importante na criação, você é goleador da temporada, líder de assistências, enfim, você é um cara importante nesse quesito. Vocês já conseguiram identificar por que dessa dificuldade, como driblá-la já rapidamente para amanhã? Porque pelo menos vocês vão precisar de um de diferença para levar para os pênaltis. Isso aí eu acho que incomoda o nosso grupo, ficar tanto tempo sem fazer gols. Mas amanhã é um jogo muito importante, eu acho que é o jogo do ano para nós, por estar disputando o título. Então tomara que essa fase ruim, a bola possa começar a entrar novamente, que a gente possa criar novamente. Eu acho que a forma que nós trabalhamos nesses dias, o grupo está bem concentrado, todo mundo sabe
da importância do título, que vai ser para todo mundo, para nós, para o clube, para a torcida. Então, tomara que possamos fazer gols amanhã. Mas, claro, a gente sabe que a equipe do Cruzeiro é uma equipe qualificada e vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está preparado para fazer um bom jogo. Fagner, você e o Jadson, entre outros mais experientes, já ganharam muitos títulos. Amanhã tem a chance de mais um. E para muita gente o Corinthians equilibra um pouco quando não é tão favorito como o adversário, quando tem esse contato de vocês, jogadores, com a torcida, vocês ganham esse ganho motivacional que vocês têm, deixam as coisas mais equilibradas. Eu queria saber de vocês, experientes, se vocês ainda sentem alguma coisa diferente, o que vocês sentem quando vocês entram por um treino e vê o estádio com tanta gente, ou num jogo com tanta gente, com tamanho apoio. Passa um pouquinho desse sentimento, assim, é realmente diferente e ajuda na hora de decidir? Sem dúvida, né? A gente sabe que por si só, você jogar numa equipe como o Corinthians, né, uma equipe que nos últimos anos está sempre disputando títulos, sempre com o estádio cheio, isso já é motivador, né? E aí você vem para um treino antes de uma final e você vê o estádio cheio, você vem para um treino antes de uma semifinal, vê o estádio lotado, né? Isso não tem como não te motivar mais, né? Você vê cada torcedor ali, criança, né, torcendo e tentando passar alguma coisa de positivo para que você possa levar para o dia do jogo, né? Então isso é bastante gratificante e isso nos deixa muito felizes, né, de poder fazer parte desse momento, né, porque acho que são poucos atletas que podem vivenciar isso, né, e isso nos deixa felizes e agora é colocar em prática tudo aquilo que nós fizemos para que a gente possa fazer um grande jogo. Ainda para o Fagner, aqui. É claro que amanhã o Cruzeiro não tem o Egídio e também tem um outro lateral que vocês conhecem muito bem, que é o Edilson, né? O Edilson sobe bastante e do outro lado tem um lateral que é reserva, né? Ou Marcelo Hermes ou algum outro jogador que possa ser improvisado. A chave do jogo para o Corinthians passa pelas laterais, é abrir o jogo mais pelos flancos? Eu acredito que a gente tem que ser uma equipe eficiente, né, em todos os setores. Amanhã é um jogo onde a gente tem que errar o mínimo possível, né? Tecnicamente temos que estar muito bem, porque a gente sabe que vai ser importante, né, a gente acertar passes, a gente criar situações de gols, levar perigo para a equipe do Cruzeiro, né? E a ideia é sim você jogar pelas laterais, mas isso vai condizer muito com o que o jogo vai te propor, né? Às vezes um lado vai estar mais fechado, o outro vai ter um pouco de liberdade, às vezes o Jadson vai ter uma liberdade. Então acho que a gente tem que ter a leitura rápida do jogo quando se iniciar para ver qual é o melhor caminho que a gente vai ter que tomar ali no jogo. Fagner e Jadson, por favor. Conversei com alguns torcedores ali e a boa parte deles disse que eles não têm como pagar um ingresso para assistir aos jogos e que o treino aberto é uma oportunidade deles visitarem a Arena Corinthians e ver vocês de perto. Queria saber o que vocês pensam sobre isso, que sentimento traz a vocês saber que ali na arquibancada tinha não vou dizer o verdadeiro torcedor do Corinthians, mas tipo, o torcedor do Corinthians mais humilde e que gostaria de ver os jogos, mas que pelas condições financeiras não consegue. Eu acho que é uma situação única para eles, né? E é muito bacana para nós também ver a alegria de todos ali, o respeito, eles tentando passar uma energia positiva para nós. Às vezes a pessoa não tem condições ou às vezes não tem oportunidade de vir no jogo e o clube já vem fazendo algumas vezes abrindo os treinos aqui na arena e as pessoas às vezes que não têm oportunidade de vir no jogo vêm conhecer, às vezes tem pessoas ali que nunca veio aqui, então às vezes é o sonho de conhecer a arena, ver os jogadores de perto. Isso aí para nós eu acho que não tem preço, a gente tem que só traduzir isso aí para dentro de campo, tentar jogar bem, para dar alegria para esses torcedores e para quem vem no estádio também. Falou tudo, né? A gente fica feliz, a gente sabe da dificuldade, né, que às vezes de achar ingresso ou as situações que acontecem de não conseguir vir, né? Isso nos deixa feliz, né? Saber que muitos torcedores e muitas crianças, né, como eu vi hoje, né, poder vir, poder ver as pessoas, os ídolos, né, de perto, ver os treinamentos, né? Então a gente fica feliz, né? Como eu falei, levar essa energia positiva para amanhã para a gente fazer um grande jogo. Fagner e Jadson, por favor, aqui. Vocês, cada um tem 4 títulos pelo Corinthians, né? Os dois têm 4 títulos.
E Douglas e Avelar, por exemplo, chegando agora, ainda não tem. O Henrique, o Vital, só um título. Eu queria saber se vocês falam com jogadores o quanto é prazeroso, o quanto faz bem ser campeão com um time de massa. Vocês que já levantaram 4 troféus cada um, vocês têm esse tipo de conversa com os mais jovens? Mostrar para eles a importância de um título? Eu acredito que, sabendo da grandeza de um clube como o Corinthians, acho que isso não precisa nem ser muito passado, né? Mas uma coisa que a gente faz questão às vezes de lembrar é que vencer no Corinthians é diferente, né? Você ser campeão pelo Corinthians é uma situação diferente de todas as outras, porque por tudo que a gente vive, a torcida abraça, a torcida tá junto o tempo todo, é um clube que te abraça, que te recebe muito bem, né? Então aqui realmente é diferente, e isso é a única coisa que a gente tem que ressaltar, né? E tanto nós que já conseguimos conquistas aqui, como os que não venceram, né, tenho certeza que querem a mesma coisa, né, e isso faz o barco andar para o mesmo lado e a gente fica feliz. Só uma última, eu queria que o Fagner, ele ajudou muito na reconstrução do Corinthians em 2008 e você inicia sua trajetória nas mãos dele, né, com ele. Queria falar um pouquinho dele, do perfil dele, num momento como esse de decisão, o que você imagina que ele possa estar fazendo do outro lado? É um treinador inteligente, né, vitorioso, a gente sabe disso, né, tenho certeza que tá bolando alguma estratégia, né, forte para que a gente não consiga jogar, para que eles tenham jogo, né, e que eles possam sair daqui vitoriosos. Foi um treinador que me ajudou, né, na minha chegada, junto com o Fábio, junto com o Silvinho na época, né, então eu tenho muitos agradecimentos a eles por tudo que me ensinaram e eu por estar aqui hoje também, né, por ter me aberto as portas, junto com o Corinthians. Boa noite. Deixa eu emendar então uma primeira pergunta para o Fagner, por favor, depois passo uma para o Jadson. O Mano Menezes, que você conhece bem, não vai ter um jogador que foi importante lá, que é bem pelo teu setor, que é o Egídio, né? Queria te perguntar, Fagner, como é que você acha que vai ficar esse setor sem esse atleta que foi especialmente importante, né, na construção do gol do Cruzeiro lá em Minas? O Cruzeiro pede uma peça importante, né? Vive um grande momento. No gramado da Arena Corinthians vai ser decidido o título da Copa do Brasil. Cruzeiro saiu em vantagem 1-0 lá no Mineirão, mas ainda tem muito jogo pela frente. E o Cruzeiro tem a volta do De Arrascaeta. Apesar de provavelmente ele não iniciar a partida, durante o jogo, principalmente no segundo tempo, dependendo do placar e das circunstâncias da partida, ele pode entrar no jogo e mudar muita coisa. E o Cruzeiro tem o desfalque do Egídio pela lateral. Isso vai ajudar muito o Fagner e ajudar muito o Corinthians. Agora, o Jair Ventura tem que entender uma coisa. Hoje, diante da fiel torcida corintiana, que vai comparecer em peso aqui à Arena Corinthians, esperando ver um time pra frente. Um time ousado e buscando o resultado. Não um time retranqueiro lá de Minas Gerais que praticamente não chutou nada. Na verdade, chutou 3 vezes e nenhuma foi no alvo. O Corinthians, a torcida corintiana, quer ver um time pra frente, com o Pedrinho no segundo tempo, um time que não seja retranqueiro, propunha ao jogo como é de obrigação em uma final, jogando dentro de casa, aí para poder reverter a vantagem construída pela equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro deve esperar o Corinthians, o Mano Menezes não deve colocar um time muito pra frente e esperar, porque o Cruzeiro tem que fazer o seguinte: controlar o jogo, marcar muito bem e fazer uma defesa eficiente. Se fizer isso, já é campeão da Copa do Brasil. Agora tem muito jogo e a torcida do Corinthians, que vai comparecer em peso, pode mudar sim o destino da partida e do campeonato da Copa do Brasil. Acertei o primeiro palpite da final da Copa do Brasil. Na minha opinião, o Cruzeiro vai vencer, vai empatar 1-1 com o Corinthians e vai conseguir sair vitorioso nos 2 jogos e aí consegue o título da Copa do Brasil. O jogo de hoje vai ser 1-1 e o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil. Amanhã podem me cobrar.
Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã a gente volta com tudo que vai rolar e tudo que rolou, no caso, na final da Copa do Brasil. Bom jogo e boa sorte pro Cruzeiro, boa sorte pro Corinthians, que vão duelar logo mais às 21h45 nesse gramado, nesse estádio que vai estar lotado logo mais para Corinthians e Cruzeiro, final da Copa do Brasil. Copa do Brasil é no Notícias do Esporte. Até amanhã.